A Verdade sobre os Discos Voadores, capítulo 16. Operação Engodo. O primeiro encontro planejado entre alienígenas e seres humanos poderia ser o começo de ajustamentos mútuos, resultando em grande progresso para o nosso mundo. Porém, tais ajustamentos poderão ser muito difíceis, deixando-nos com graves problemas para toda a humanidade. Para este primeiro encontro decisivo ter uma boa possibilidade de êxito, os seres humanos que nele participarem deveriam já ter conhecimento de dois fatos importantes. 1. A aparência física dos alienígenas. 2. As reações gerais desses seres em relação aos humanos. Para saber tudo isso antes de ter encontrado um alienígena pode parecer impossível, mas poderá ser feito. Esse é o primeiro objetivo da Operação Engodo, um plano sui generis, mas prático, que evita as comunicações de rádio e TV às quais ele se opõe. A ideia básica foi sugerida pela primeira vez por um conselheiro especial da NICAP, Robert Spencer Carr, antigo diretor de pesquisa educativa dos estúdios de Walt Disney, especialista em educação audiovisual, que tem trabalhado com o Serviço de Orientação do Exército e tem produzido filmes para o Departamento do Estado. Desde a sugestão inicial, eu tenho particularmente ampliado o plano com o auxílio de Carr, de linguistas, psicólogos e peritos em outros campos. Não há nada de misterioso nesta operação, embora algumas de suas etapas possam ser surpreendentes. O engodo será uma base isolada com estruturas fora do comum e exposições recentes destinadas a atrair a atenção dos alienígenas dos UFOs. A curiosidade dos seres espaciais tem sido demonstrada centenas de vezes em suas aproximações de carros, trens, navios e aviões, e também por terem ficado seguidamente pairando sobre saídas de teatros, estações de força e edifícios fora do comum. A primeira tentativa para atrair os alienígenas foi feita pela Junta de Pesquisa de Defesa do Canadá, quando ela criou um campo de aterrissagem de UFOs ultra-secreto em 1958. Esse projeto falhou porque não havia nada fora do comum para atrair a atenção dos alienígenas. O engodo terá 3 ou mais modelos de UFOs, tipos de disco com cúpulas feitos de alumínio. Cada um terá painéis de vidro para mostrar que não há ninguém escondido dentro deles. Não serão feitas tentativas para capturar alienígenas ou UFOs. A base não será habitada e os seres humanos mais próximos ficarão estacionados em um posto de observação situado a mais de 1 milha de distância. Não será permitida a presença de nenhum avião ou tráfego terrestre próximo da base de engodo e cessarão todas as perseguições por aviões de caça. Próximo aos modelos de UFOs, existirão vários edifícios de um andar educativos, contendo várias exposições destinadas a interessar as tripulações dos UFOs. A fim de mostrar que não existem seres humanos escondidos, os telhados serão de vidro à prova de choque, a fim de que os interiores possam ser vistos do ar. Cada edifício terá uma parede de vidro a fim de permitir a inspeção no solo. Entretanto, atrás das outras paredes, haverão câmeras de TV escondidas e microfones, ligados por fios embutidos com o controle do engodo, o principal posto de observação. Todos os postos de observação ficarão abaixo do nível do solo, com exceção de seus tetos camuflados, abaixo dos quais haverão câmeras cinematográficas potentes com lentes de teleobjetiva e telescópios potentes escondidos. Cada posto será ligado com o controle por telefone. No controle, máquinas teletipo e telefones serão ligados com o relés, uma estação de comunicação situada a 25 milhas de distância. Em uma emergência, a relés poderá ligar o controle com a Casa Branca, o Departamento de Defesa ou outras repartições do governo. Ele será ligado também com várias estações de radar que vigiarão constantemente as áreas de abordagem dos UFOs. Os modelos artificiais de UFOs só serão montados na última hora, a fim de que os alienígenas não comecem a investigar enquanto a base ainda estiver sendo construída. Quando a base estiver pronta, os postos de observação serão ocupados por operadores e começará a Operação Engodo, com os modelos de UFOs e os edifícios educativos bem iluminados da manhã à noite. Poderá levar vários dias até que haja uma reação, mas existem fortes motivos para crer que a Operação Engodo dará resultado. Se os alienígenas pretendiam atacar ou invadir o nosso mundo, eles podiam ter feito isso há muito tempo.
Durante esse longo reconhecimento, tem havido mais de 3.000 perseguições de UFOs, inclusive tentativas de captura. Todavia, os seres do espaço têm mostrado uma surpreendente moderação. Pelo visto, parece evidente que o seu principal objetivo exige contatos pacíficos e cooperação com os seres humanos. Uma prova disso são os sinais de resposta dados aos seres humanos conforme se tem noticiado com frequência. Em 1967, um caso típico foi relatado por um antigo operador de radar da FAA, Gary M. Story. Na noite de 26 de julho, um UFO voando a baixa altura foi avistado sobre Newton, New Hampshire, por Story, seu cunhado e sua irmã, Sr. e Sra. Frances Frappier. O aparelho passou várias vezes sobre o grupo de pessoas e em cada vez eles viram 5 luzes que piscavam em uma sequência definida. Apontando um farolete para o UFO, Story tentou um sinal de 3 vezes com 1 segundo de intervalo. O objeto tornou a passar pelo mesmo ponto depressa, depois piscou suas luzes 3 vezes também. Antes que Story pudesse fazer outro sinal, surgiram 2 jatos da FAA e o UFO desapareceu rapidamente. Além de muitas notícias sobre UFOs que dão sinais, algumas dadas por pilotos, as descidas comprovadas também mostram o desejo de fazer contato com os seres humanos, se isso for possível com segurança. Se parassem todas as perseguições aos UFOs, isso aumentaria grandemente a probabilidade de descidas na base em Godo. Provavelmente, a primeira ação se seguirá a uma chamada de relés, um comunicado da existência de um UFO circulando sobre a base em Godo. Então, os observadores escondidos começarão a vê-lo descer lentamente. Em uma baixa altitude, ele para e fica pairando. Aparentemente, os alienígenas estarão examinando os modelos de UFOs e os edifícios de teto de vidro. Após uma pausa, o aparelho afasta-se sem descer. Poderá levar vários dias de inspeção cuidadosa, mas cedo ou tarde, um UFO sem dúvida descerá. Para os observadores escondidos, tal momento será de grande nervosismo. Mas na primeira descida, possivelmente ninguém sairá do UFO. O aparelho poderá ser controlado à distância para testar se não se trata de uma armadilha. Durante outra descida de teste, os observadores do engodo poderão ter um leve vislumbre dos vultos se movendo no interior do aparelho antes que ele decole. Embora os observadores não tenham uma visão definida, o nervosismo aumentará. É quase certo que os seres do espaço pretendam descer e examinar o equipamento da base em Godo, desde que achem que o mesmo não apresenta perigo. A perspectiva de ver criaturas de um outro planeta modera e assusta a imaginação. Como serão esses alienígenas? Muitos analistas da realidade dos UFOs têm tentado responder a essa pergunta. Pela lógica humana, tudo indica que sejam seres humanoides iguais a nós, se não forem idênticos. Se o objetivo dos alienígenas exige encontros e adaptações pacíficas com seres de um outro planeta, parece ser muito importante procurar os de sua própria espécie, pelo menos seres não muito diferentes. Qualquer diferença acentuada poderia tornar a adaptação muito difícil e até impossível. Os alienígenas dos UFOs já devem ter percebido isso muito depressa, de que nem eles nem os humanos poderiam se encontrar sem provocar medo e repulsa. Eles devem ter 2 opções: uma invasão à força para atingir seus objetivos ou desistência de seus planos em relação à Terra por serem inúteis. O longo reconhecimento mundial sem atacar parece prova de que os humanos e os alienígenas dos UFOs são muito parecidos. Porém, isso não é uma prova. A lógica humana poderia estar errada, sendo um resultado do desejo. Os homens na base em Godo sabem disso, enquanto esperam impacientes por uma solução. Os alienígenas poderão continuar as descidas sem saírem dos aparelhos. Nesse caso, o controle poderá tentar convencê-los de que não há perigo. Em uma plataforma perto de um dos modelos de UFO, haverá uma grande tela de cinema horizontal com um projetor controlado à distância por trás dela. No controle, um operador ligará o projetor e um filme especialmente feito será visível pelos alienígenas em cima na base. O filme mostrará um disco voador com interceptadores voando perto dele. De repente, os jatos mudarão de curso, deixando o UFO sozinho. Após repetir esta cena várias vezes, a última cena mostrará as luzes de pouso dos jatos piscando enquanto eles se afastam, um sinal significando despedida. Quer isso seja importante ou não,
os alienígenas certamente deverão voltar à base em Godo para uma inspeção mais completa dos modelos de UFOs e das exposições educativas. Será um momento dramático e decisivo quando os observadores escondidos virem pela primeira vez um ser do espaço sair de um UFO. Naquele instante, eles poderão ver um ser que se parece com o homem ou um tão diferente que causará um impacto. Se a análise da lógica humana provar ser certa, os observadores verão com repentino alívio uma figura humanoide. Sem dúvida haverá pequenas diferenças. Ele poderá ser mais alto ou mais baixo do que o homem comum. Os seus braços, pernas e tronco poderão ter dimensões um tanto diferentes. Os seus olhos, boca e ouvidos poderão variar das dos humanos, mas não tanto. Entretanto, essencialmente, ele poderá se parecer com o Homo sapiens de modo a reduzir os temores dos observadores. Provavelmente, os alienígenas examinarão em primeiro lugar os modelos dos UFOs, enquanto os observadores verão todos os passos dos mesmos. Após uma verificação cuidadosa de uma sala educativa através da parede de vidro, talvez eles tornem a entrar no disco. Ou então apenas um ou dois, ficando os outros fora para avisar de qualquer aparecimento de humanos ou a aproximação de caças. No controle, os operadores ligam as câmeras de TV escondidas para obter imagens próximas dos alienígenas enquanto examinam as primeiras exibições. Em um dos edifícios, verão uma amostra visual do desenvolvimento de nosso país desde os primeiros dias da colonização até o século XIX, ao primeiro voo de avião, dos carros antigos até o começo da era espacial. Em dezenas de outras exibições, verão um quadro geral de nossa civilização através de recursos audiovisuais. Lá no controle, médicos, psicólogos e antropólogos observarão cada movimento, calculando a força, rapidez de reação ou qualquer aspecto fora do comum dos seres. A etapa importante a seguir será determinar se os alienígenas usam a voz para se comunicar entre eles. Se eles não usam sons para falar, então os linguistas e os peritos em sistemas audiovisuais terão de conceber métodos para conversar com os alienígenas por meio de sinais, desenho ou filmes. Mas existem provas de que os seres dos UFOs podem nos ouvir e entender. Durante o incidente no Aeroporto Nacional de Washington em 1952, vários UFOs foram localizados sobre a região. Um deles foi avistado pelo comandante Casey Pearman, piloto da Capital Airlines, quando se aproximava do campo. Quando ele falou pelo rádio com o aeroporto, o chefe do controle de tráfego, Harry Barnes, pediu que ele se dirigisse na direção do objeto para poder ver melhor. Imediatamente, o UFO se afastou, atingindo uma tremenda velocidade. De outros incidentes naquela noite, Barnes ficou convencido de que os alienígenas ouviram as suas transmissões pelo rádio. Dezenas de casos semelhantes foram relatados por pilotos civis e militares no país e no exterior. Se os sons da voz humana forem ouvidos no controle do engodo, os linguistas e peritos em decifração começarão imediatamente a gravar, auxiliados por máquinas tradutoras automáticas. Além de numerosas exposições, as salas educativas conterão aparelhos de televisão ligados com circuitos fechados ao controle. Escolhendo partes de filmes, noticiários e programas de TV para mostrar aos alienígenas, os observadores escondidos tentarão saber se os seres do espaço entendem inglês, também francês, espanhol ou outra das línguas mais comuns. Se eles entenderem inglês, os observadores do controle testarão suas reações com nossos filmes de faroeste, ficção científica, comédias, filmes sobre crimes e noticiários. Provavelmente, os alienígenas perceberão logo a finalidade dos programas de TV e das exposições. Eles poderão suspeitar que homens armados poderão surgir de repente ou que os jatos da FA tentarão impedi-los de decolar. Possivelmente, terminarão essa visita de repente. Mas, se o controle do engodo evitar cuidadosamente qualquer ação perturbadora, a curiosidade deles e o seu desejo manifesto de contato com os humanos deverá trazê-los de volta. Após uma ou duas visitas, o controle dará o primeiro passo no sentido de um encontro. Utilizando as fotos tiradas pelas câmeras ocultas, os homens dos sistemas audiovisuais prepararão um filme mostrando 2 ou 3 alienígenas se aproximando lentamente do mesmo número de seres humanos. Isso será ao ar livre, longe dos prédios da base. Os dois grupos pararão a cerca de 50 pés um do outro.
Além da necessidade de precaução, existe um outro problema a ser resolvido: o perigo do contágio por germes estranhos. Há algum tempo atrás, este risco foi analisado por um grupo de biólogos. Depois disso, o Dr. Colin S. Pittendrigh, da Junta de Ciência Espacial, fez essa grave advertência. A introdução na atmosfera da Terra de micro-organismos alienígenas poderia ser um desastre de enorme significado para a humanidade. Não podemos imaginar nada mais tragicamente irônico do que um resultado desses em nossa pesquisa de vida extraterrestre. Porém, isso poderia ser um perigo também para eles, como os alienígenas devem saber bem. Se nossos linguistas conseguissem entender a fala dos seres do espaço como eles entendem a nossa, isso apressaria a solução do problema. Poderia levar semanas ou ainda mais tempo para os alienígenas concordarem em fazer uma quarentena, tal como os nossos astronautas fizeram quando voltaram da Lua. Em troca, os seres humanos teriam que se submeter a todas as etapas que precisassem ser tomadas para proteger os visitantes alienígenas. Entretanto, isso não atrasaria obrigatoriamente a troca de informação vital. Poderiam ser feitos debates, evitando-se aproximações muito grandes ou por meio de um circuito fechado de televisão nos dois sentidos. Se os alienígenas concordarem, após ter sido controlado o problema do contágio, teria lugar o primeiro encontro frente a frente. Para os seres humanos que dele participassem, haveria momentos de tensão nervosa, independente do cuidado com que houvessem preparado o mesmo. Para os seres do espaço, também seria possivelmente a mesma coisa. Não podemos nem imaginar quanto tempo levaria para a primeira adaptação real. Mas, se nada desagradável ocorresse, os encontros continuados dariam solução para as nossas dúvidas principais. Quais foram os motivos dos ferimentos causados por UFOs, os acidentes fatais dos caças da FA e dos aviões comerciais e as queimaduras das sentinelas do Forte de Itaipu? O que aconteceu ao F-89 que desapareceu durante a caça a um UFO sobre o Lago Superior? Se os alienígenas causaram o grande blackout do noroeste dos Estados Unidos, por que foi feito isso? Qual o motivo das aproximações e ultrapassagens dos aviões comerciais que feriram os passageiros? E o que é mais importante, por que eles estão aqui? Para que esse longo reconhecimento de nosso mundo? Os alienígenas poderão alegar que todos esses incidentes foram por acaso. Poderão culpar as perseguições dos caças da FA e os tiros dados nos UFOs e reconhecerem ter havido vingança algumas vezes para fazer desistir de tais ataques. Poderão mesmo admitir que os blackouts e outras interferências eletromagnéticas foram demonstrações de seus progressos técnicos, com a intenção de impressionar os seres humanos e acabar com nossas reações hostis. Poderão ter outros motivos que nós nunca imaginamos. Em todos esses anos, analistas competentes têm sugerido um certo número de motivos possíveis para a demorada observação de nosso mundo. 1. Migração, segundo sugestão do coronel W.C. Odell do Serviço de Inteligência da FA. Na opinião do coronel Odell, os seres do espaço vindos de um planeta moribundo estariam possivelmente procurando um segundo lar onde pudessem perpetuar a sua raça, e a Terra poderia ser bastante semelhante ao planeta deles para que a escolhessem. Nesse caso, disse Odell, o planeta Terra poderia tornar-se, espontaneamente ou não, um abrigo para a vida extraterrestre. Nesse caso, os alienígenas poderiam estar considerando vários problemas: o risco de uma guerra nuclear mundial, a crescente poluição, a hostilidade entre as nações e a ameaça de superpopulação. O amplo reconhecimento poderia não ser longo para os seres do espaço. Segundo a opinião do Dr. Hynek, eles poderiam ter um tempo de vida muito maior. 2. Os alienígenas dos UFOs estão vigiando nossas operações espaciais com medo que possamos nos tornar uma ameaça para outros mundos habitados. Se isso for verdade, então eles poderão querer nos avisar ou agir antes que possamos começar explorações espaciais agressivas em larga escala. 3. Se os alienígenas provêm de Marte ou estabeleceram uma grande base naquele planeta, eles poderão temer uma guerra nuclear na Terra que poderia iniciar uma reação em cadeia que afetaria a órbita do planeta. Por sua vez, isso poderia alterar as condições de vida em Marte ou de um planeta de outro sistema solar. Essa hipótese baseia-se geralmente na teoria do Dr. George Gamow, de que certa alteração inexplicada em Saturno provocou as nossas eras glaciais. 4.
Os alienígenas poderão querer formar uma grande base espacial em nosso planeta. Uma vez que a Terra está na parte extrema de nossa galáxia, ela poderia ser considerada um ponto de partida adequado para viajar a uma outra galáxia, a que está mais perto da nossa. Essa decisão poderia exigir um melhoramento das condições da Terra, o que explicaria a permanente observação sem nenhuma ação. Tem havido, naturalmente, outras hipóteses sugeridas, inclusive o ataque direto e a invasão da Terra. Mas a maior parte dos analistas que têm estudado as possibilidades de vida extraterrestre e que sabem da realidade dos UFOs não acreditam que estejamos em grande perigo. Se fizermos contato com seres do espaço, diz o Dr. Allen Hynek, isso seria uma grande aventura que causaria enormes benefícios. O Dr. Hermann Oberth, que acredita que os UFOs vêm de um planeta da estrela Tau 7 ou de Epsilon Eridani, está convencido de que os alienígenas são observadores científicos sem intenções hostis. A autoridade espacial Arthur C. Clarke, que certa vez temeu que nós pudéssemos encontrar seres malignos no espaço, atualmente possui uma crença diferente. Com um conhecimento sobre-humano, deve haver também grande compaixão e tolerância. O Dr. Frank Drake, diretor do projeto OSMA, que tem trabalhado continuamente no sentido de uma eventual comunicação com os alienígenas, espera que aprendamos muitas lições valiosas eliminando as doenças, prolongando a vida e obtendo um conhecimento além de nosso alcance atualmente. Entre os grandes progressos poderia estar o conhecimento dos segredos técnicos dos UFOs para fins pacíficos e como um meio de intimidação contra qualquer hostilidade de outra nação. Mas mesmo que os alienígenas sejam humanoides, isso não é uma garantia de que sejam altruístas. Uma autoridade espacial que fez essa declaração foi o Dr. Donald N. Michael, consultor da NASA. Os seres do espaço poderão ser decentes, morais, imorais, artistas ou algo diferente de nós. Tais seres poderão ter ideias sobre as relações adequadas entre as criaturas que habitam planetas que poderão contrariar ou não as nossas crenças mais íntimas. Se o objetivo dos alienígenas for a migração para a Terra, isso causaria uma onda de pânico. Eles poderiam oferecer o seu conhecimento superior em troca de uma migração em pequena escala, mas haveria sempre o perigo de uma conquista. Os alienígenas poderão tentar imigrar à força. O número relativamente pequeno de UFOs atualmente seria talvez aumentado com o auxílio de grandes espaçonaves. Mas os ataques poderiam desfazer depressa a sua esperança de imigrar para a Terra. Mesmo se os mísseis americanos e russos não conseguissem detê-los, nossas armas nucleares poderiam causar precipitações radioativas em uma grande área. A radiação mortífera em muitas partes do planeta impediria a ocupação. Mesmo que a morte dos humanos nada significasse para eles, a possibilidade de imigração terminaria por muitos anos. Se a finalidade dos alienígenas não é a imigração, a possibilidade de adaptação seria muito maior. Haveria ainda perigos em potencial. Uma raça muito adiantada poderia tentar impor suas ideias em nosso mundo, a fim de melhorar a nossa civilização. Na melhor das hipóteses, nosso mundo e nossas vidas seriam mudadas em muitos aspectos. Entretanto, não é impossível que possamos manter controle e que possamos nos beneficiar, segundo creem alguns cientistas, resultando em muitos aspectos num mundo melhor. Mas, se os seres alienígenas fossem diferentes dos humanos, nesse caso as adaptações seriam quase impossíveis. Tais seres poderiam ser pacíficos e não pretender atacar o nosso mundo. Um pequeno grupo de seres humanos cuidadosamente treinados na base em Godo poderia talvez ter um cauteloso encontro com alguns alienígenas também preparados para enfrentar seres diferentes. Apesar do esforço e da tensão, os dois grupos poderiam ser capazes de se entender. Mas qualquer contato com o público seria inútil. Bastaria um vislumbre de um ser desse tipo na televisão para causar uma onda de pânico. Considerando-se todos os fatores, torna-se possível entender a opinião da CIA de que o público nunca estaria preparado. Mas é um grave erro admitir tal atitude pessimista. Como já foi explicado, as possibilidades são contra seres espaciais aterradores, e as maiores provas até agora não indicam uma ameaça definida. De início, pode parecer muito difícil para o nosso mundo aceitar seres alienígenas, mesmo que sejam semelhantes a nós. Mas, continuando a enganar o público, somente aumentarão os problemas, deixando o nosso povo sem preparo para qualquer descida e contato. Se a operação em Godo tivesse sido tentada antes,
A essa altura, nós talvez já tivéssemos pelo menos algumas das soluções para ajudar no preparo do público. Durante a década de 1960, esse plano foi debatido com várias autoridades de Washington que acreditam que a censura é perigosa. Disseram-me na ocasião que não havia possibilidade. A CIA e a FA na certa imporiam o sigilo. Em 1965, um membro da NICAP, John Kelly, enviou-me um esboço idêntico ao da base em Godo, embora sem as exposições e os planos especiais. Ao mesmo tempo, ele enviou uma cópia para a NASA, mas esta nada fez nesse sentido. Um motivo para a luta oficial contra a comunicação com os alienígenas foi exposto pelo Dr. Michael da NASA. Referindo-se ao provável efeito das mensagens que provam a existência de uma raça inteligente do espaço, o Dr. Michael disse: "Acho que tal descoberta apresentaria ameaças reais ao Pentágono." Uma mensagem de outros seres do espaço, disse Michael, seria uma ameaça para muitos elementos e porta-vozes do público. Eles tentariam se amparar nas crenças atuais em vez de enfrentar a situação com novas aproximações. Mas existe um modo de contornar essa oposição deliberada. Seria um programa educativo criado pelo presidente, tendo ele poderes extras. Tal programa, idêntico ao famoso Projeto Manhattan que produziu a bomba atômica, poderia ser executado por cientistas imparciais, engenheiros e especialistas em educação diretamente sob as ordens do presidente. O diretor desse programa receberia ordens rigorosas para não permitir interferência de nenhum setor do governo. Não haveria oportunidade para a base em Godo se tornar numa armadilha para capturar alienígenas e UFOs. O custo disso seria muito menor do que um lançamento de uma cápsula Apollo para a Lua ou qualquer outra operação espacial importante. Em 1972, a NASA tentou colocar em órbita um novo telescópio poderoso para estudar as estrelas distantes e as galáxias. Esse empreendimento falhou, custando $98 milhões aos contribuintes. A base em Godo, mesmo com um programa ultra rápido, não custaria muito mais do que isso, e os resultados poderiam ser de uma enorme importância. Quando começasse a construção da base em Godo, ou mesmo antes, teria início o primeiro programa de preparação do público. Talvez fosse preciso uma ordem do presidente, mas isso teria que ser feito como uma parte vital do plano. Apresentando aos poucos a realidade dos UFOs e salientando a alta percentagem de encontros inofensivos, preparar-se-ia o público para as revelações finais. Se os alienígenas dos UFOs mostrassem ser humanoides sem intenções maléficas em relação à Terra, isso seria cuidadosamente revelado durante um certo espaço de tempo. O impacto produzido seria reduzido se a Casa Branca ou o controle do engodo revelassem o auxílio valioso e as vantagens obtidas do contato com essa raça adiantada. Se esses seres se mostrassem de repente diferentes de nós num grau muito acentuado, isso criaria um grande problema. Sem dúvida, seria mantido em segredo, a fim de evitar pânico. Se os alienígenas ainda não soubessem, eles perceberiam logo que os encontros sucessivos com os seres humanos seriam completamente impossíveis. Mostrar o contato com seres parecidos com os humanos seria um problema aterrador para aqueles que teriam de fazer essa revelação grave. Será uma terrível responsabilidade, diz a autoridade espacial Arthur Clarke, informar o público das mensagens de uma raça espacial desconhecida. Mas esperar e desejar que as comunicações e os encontros nunca se verifiquem seria também errado. Para muitos, isso já se tornou tempo perdido. Os passageiros e as tripulações dos aviões comerciais que morreram em desastres provocados por UFOs, a família que morreu em um carro incendiado em Whalesville, o comandante Thomas Mantell e outros pilotos da FA que perderam suas vidas perseguindo UFOs e outros pilotos da Força Aérea que receberam ordem para perseguir essas estranhas máquinas e que nunca foram vistos novamente. Chegou a hora de parar com essa longa censura, com o desmentido propositado de milhares de testemunhas honestas. A qualquer momento poderia haver uma manifestação repentina para a qual estaríamos totalmente despreparados. O sigilo e a censura devem terminar. Precisamos acabar com esse jogo perigoso que poderá atingir todos nós.